Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para você a melhor configuração de imagem para videogames na Smart TV LG UN 7310. Então, bora pro vídeo. Lembrando, antes de todo vídeo de configuração de imagem, lembre-se, a imagem e a configuração que eu mostro é a que mais fica agradável para mim. Ela pode servir ou não para você, ou seja, você pode gostar ou não da minha configuração de imagem. Lembrando que eu não uso nenhum parâmetro profissional para calibrar a imagem nesta Smart TV. Vamos lá então. Lembre-se sempre que essa TV tem suporte a HDR, a LG UN7310 suporta HDR em conteúdos de YouTube, Amazon Prime e também nas entradas HDMI. Ou seja, se você tem um console de videogame como o meu, que está sendo reproduzido neste momento através de um Xbox One S, se o seu console possui suporte a HDR, a TV vai aceitar HDR. E eu vou explicar como habilitar isso, como você diferencia os jogos que suportam ou não HDR para que você possa configurar a imagem. Se você assistiu o vídeo da melhor configuração de imagem desta TV para aplicativos, você vai ter que entender que quando nós reproduzimos um tipo de conteúdo, seja em HDR ou não, você tem que estar reproduzindo o conteúdo para que você mexa nas configurações. Por exemplo, este jogo que nós estamos reproduzindo no momento, que é o Street Fighter 4, não tem suporte a HDR. Então, as configurações que eu vou aplicar no momento vão estar disponíveis somente para conteúdos no videogame que não são em HDR. Aí sim, quando nós formos configurar um jogo que suporta HDR, nós vamos reproduzir ele e vamos mexer nas configurações para que elas fiquem habilitadas para HDR. Qualquer dúvida, desce aqui nos comentários e deixe uma pergunta para mim. Vamos lá. Primeiro passo é configurar então imagens em jogos que não reproduzem conteúdo em HDR, e por isso eu escolhi o Super Street Fighter 4. Se você tem um videogame que não tem suporte a HDR, vai ser uma configuração única de imagem. Neste caso vão ser duas. Então eu selecionei o jogo que não é em HDR e aí sim vamos para as configurações. Você vai clicar na engrenagem do seu controle remoto, nas configurações, e você vai descer até todas as configurações. Por aqui, antes de nós iniciarmos o modo de configurações de imagens, nós vamos até configurações adicionais. Em configurações adicionais, vá até HDMI Ultra HD Deep Color. Clicando em HDMI Ultra HD Deep Color, certifique-se que você plugou o seu videogame, logicamente na entrada HDMI 1, 2 ou 3, vá até ela e ative o Ultra HD Deep Color para a porta correspondente ao seu videogame. No meu caso, a HDMI 1 está ativado o Ultra HD Deep Color. Isso significa que quando eu estiver reproduzindo conteúdo em HDR, se o meu videogame aceitar, a TV vai automaticamente habilitar o HDR para o meu game. Deixe habilitado. Vamos voltar. Em resposta instantânea de jogo, ou seja, o modo jogo, você vai clicar e na porta HDMI correspondente também vai deixar ativado. Por que a resposta instantânea de jogo é importante? Ela é importante pois quando você joga games online ou também quando você joga games de modo local ou offline, você precisa de uma resposta de jogo que seja rápida. Ou seja, você precisa que o comando do seu controle seja automaticamente redirecionado para o seu televisor, que não tem atraso nesse comando. Imagine um jogo de tiro, você pressiona o botão para atirar e o jogo demora alguns milissegundos, ou seja, o sistema demora alguns milissegundos para que o comando seja efetivado na tela. A resposta do comando vá para a tela. E aí você perde muito tempo. Com a resposta instantânea de jogo, a latência de resposta, ou seja, esse tempo de resposta entre o comando e a ação de imagem na tela, ela é reduzida. Deixe habilitado para a porta HDMI na qual você está usando o seu videogame.
Vamos voltar e por aqui nós encerramos essas configurações. Vale também ressaltar que nós precisamos ir até Geral, Configurações Adicionais, Modo Eco e desabilitar o modo Eco HD. Certifique-se disso para que você tenha uma melhor qualidade de imagem sem configurações ecológicas ligadas. Eu acabei voltando para aqui, vamos voltar lá em todas as configurações. E agora então nós vamos para as configurações de imagem de fato. Lembrando que não é um conteúdo em HDR no momento. Vamos então em configurações de modo de imagem, configurações do formato de tela vocês não precisam mexer, ela vai ficar em 16:9 e Justice Scan fica em automático. E agora nós vamos para as configurações do modo de imagem. Lembrando também que modo de economia de energia fica desligado. Em configurações de modo de imagem, nós vamos escolher o modo de imagem Jogos. No meu caso está Jogos, entre parênteses, usuário. Isso acontece porque eu já editei este modo de imagem, já está com as minhas configurações. Se você ainda não editou, vai estar apenas Jogos. Ótimo! Selecione Jogos e vamos para os detalhes da configuração. Vamos clicar em Backlight e em Backlight você vai deixar em 80. Contraste no 90. Brilho 60. Nitidez 0. Cor 60. Tom 0. E aqui nós encerramos essas primeiras configurações. Lembrando, se você sentir a imagem muito clara ou a imagem com cores muito saturadas, mexa em backlight, contraste e brilho e também em cor para que você possa ajustar essas configurações ao seu modo. Lembrando, você não precisa seguir à risca as minhas configurações. Por aqui nós finalizamos. Vamos descer então um pouquinho até mais embaixo e vamos em controles avançados. Em controles avançados, deixe contraste dinâmico no desligado, super resolução no desligado. Gama de cores, opte por automático. Gama, opte por BT 1886. Em balanço de branco, nós não vamos mexer. Aliás, desculpa, nós vamos mexer em balanço de branco e vamos deixar temperatura da cor em frio. Ela vai estar em médio por padrão. Deixe temperatura de cor em frio. Em sistema de gerenciamento de cor, nós não vamos mexer em nenhum dos níveis de cor. Vamos retornar, terminamos os controles avançados. Em opção de imagem, redução de ruído MPEG e graduação suave não vão estar disponíveis para configuração. Nível de preto nós vamos deixar no automático. Cinema real nós não podemos mexer. Função Motion Eye Care nós vamos deixar no desligado e True Motion nós não podemos mexer. Vamos retornar e por aqui nós terminamos as nossas configurações. Neste caso, você não precisa aplicar as configurações para todas as entradas, porque elas serão específicas do HDMI 1 ou do HDMI correspondente ao seu videogame. Ótimo! Terminamos as configurações por aqui para jogos que não possuem HDR. Agora, se você possui um Xbox One S, um PlayStation 4 Pro e você quer mexer nas configurações para HDR, você vai ter que reproduzir um jogo em HDR, que é o que nós vamos fazer no momento. Nós vamos reproduzir o Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo em HDR. Talvez fique um pouquinho desfocado para vocês agora no momento do menu. Nós vamos clicar para abrir. Lá no canto superior direito, vocês verão um ícone de HDR sendo habilitado quando o jogo carregar. Essa é a tela inicial, fica uma tela preta, HDR ficou lá em cima e agora apareceu assim: a resposta instantânea de jogos foi iniciada. Eu tentei focar para vocês aqui, acabei não conseguindo, mas não tem problema. Esses foram os dois avisos que apareceram. Resposta instantânea de jogos é porque vocês deixaram ativo e ela também está ativa no Xbox One. E HDR é porque o jogo que está sendo reproduzido é em HDR. Então agora, quando a gente reproduz um jogo em HDR, vale lembrar que as configurações mudam. Alguns tipos de configurações somem, outros tipos de configurações aparecem para a gente. Eu vou deixar esses menus no decorrer
ele entrando no jogo e eu vou mostrar as configurações para vocês porque a gente já pode mexer. Só vou apertar aqui para começar, para que a gente possa ver uma imagem e para que vocês possam ter noção do que é modificado na imagem dentro já do jogo. A gente vai esperar carregar e vamos clicando enquanto isso. A gente vai clicar então na guia de configurações. Lá em modo de imagem, vocês já notam que está modo de imagem HDR, porque o conteúdo é em HDR, repetindo mais uma vez. Vamos até todas as configurações. Em imagem, economia de energia, formato de tela e configurações adicionais já vão estar como nós deixamos anteriormente, todas elas ligadas. Lembrando que a HDMI Ultra HD Deep Color tem que estar ligado na sua porta HDMI do videogame. Vamos colocar aqui só para o jogo continuar, para que a gente carregue o jogo de fato. Vamos começar então as configurações de imagem por aqui. Vamos abrir então novamente, vamos até todas as configurações e vamos mostrar para você qual configuração nós utilizamos. Em configurações do modo de imagem, nós vamos clicar em modo de imagem HDR, nós vamos deixar em jogos, como vocês podem ver lá no canto esquerdo, jogos e usuário, porque eu já modifiquei. Aqui em backlight, vamos começar, nós vamos deixar no 80, contraste no 90, brilho 55, nitidez no 0, cor no 60, tom em 0. E terminamos essas configurações únicas por aqui. Vamos descer um pouco até controles avançados. Em controles avançados, nós vamos deixar o contraste dinâmico desligado. Mapeamento do tom dinâmico é uma das configurações que abrem para a gente quando nós estamos reproduzindo conteúdo em HDR. Nós vamos deixar mapeamento de tom dinâmico em ligado, super resolução desligado, gama de cores nós vamos deixar no estendido e não no automático. Gama nós não podemos mexer, ela fica por padrão em 2.2 por se tratar de conteúdo em HDR. E em balanço de branco, temperatura da cor também por aqui em HDR nós vamos deixar em frio e no resto nós não vamos mexer. E sistema de gerenciamento de cor nós também não vamos mexer. Vamos retornar e ainda nos sobra uma opção que são a opção de imagem. Redução de ruído, gradação suave nós não conseguimos mexer, nível de preto nós vamos deixar no automático, Motion A-Care nós vamos deixar no desligado e True Motion nós não podemos mexer. Essas são as configurações para HDR. Como vocês estão vendo, é uma imagem muito bonita, a gente tem um balanço bem bacana entre contraste e a gente não tem cores muito saturadas, as texturas do jogo ficam bem bacanas. Mas aqui vai uma dica e um ponto bem importante que eu tenho que dar para vocês. Configuração e calibração de imagem para videogames é um negócio complicado. Eu já falei isso em vídeos sobre as TVs da Samsung e na LG não deixa de ser diferente. Você usa um jogo como base para calibrar a imagem e quando você vai abrir outro jogo, você vê que a imagem não está satisfatória. Isso porque cada jogo utiliza um aspecto de cor diferente do outro. Por exemplo, você está reproduzindo um jogo de esportes, como o FIFA, jogo de futebol ou PES. Você tem tons de verde que tem que ser bem marcantes na tela por causa do gramado. Então, se você estoura um pouquinho a cor num jogo como Assassin's Creed, talvez você sinta um pouco de diferença lá no FIFA. A cor vai estar estourada, o gramado vai estar com verde bem saturado. Então, talvez, se você for um pouco chato com a imagem, assim como eu, você vai ter que, assim que abrir o jogo, por exemplo, o FIFA, você vai ter que dar uma ajustada nas configurações de imagem. Isso é rápido, prático e fácil. A LG nos facilita isso, tendo um acesso de menu rápido. Mas vale lembrar que isso pode acontecer com você. Configurações de imagem e calibração em jogos são algo bem complicado.
Eu espero que eu tenha ajudado você com este vídeo, lembrando que eu estou usando um Xbox One S e um modelo de 50 polegadas da WN7310 como base para esse vídeo, mas você pode utilizar também esta calibração de imagem no seu PlayStation 4 ou em outro console de videogame que você tem, como o Xbox 360 ou um PlayStation 3. Eu espero que você goste do meu vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Um grande abraço, até a próxima, valeu!